Amanhã tem jogo do Cabuloso também, pela Sul-Americana contra o Aliança lá em Valledupar. E o Rafa Nobre tá chegando com as quentes do Cruzeiro nesta segundona. Tudo bem, Xará? Tudo bem, Xará. Graças a Deus, tudo bem com você, com a Di. Mais uma vez, boa tarde pra vocês, pro Lelhão e pro Samuca também, aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, pra gente falar dessa preparação finalmente, né? O Seabra com um tempo um pouco maior pra poder preparar, montar, pensar na equipe para tentar buscar essa primeira vitória na Copa Sul-Americana. Até aqui 3 jogos pelo Grupo B, 3 empates. Então o Cruzeiro, terceiro colocado do Grupo B, busca desesperadamente sim essa vitória para continuar sonhando com a classificação, já que é importante a gente lembrar, classifica só o primeiro na Copa Sul-Americana, o segundo disputa essa eliminatória com o terceiro colocado da Copa Libertadores. E o Cruzeiro, claro, não quer isso, vai tentar a classificação, por isso precisa sim a vitória amanhã fora de casa, 9h30 da noite, contra o Aliança, aquele jogo terrível, né, que fez o Cruzeiro no Mineirão, vencia até 24, 25 minutos do primeiro tempo, 3-0, depois tomou o empate, aquele segundo tempo terrível, uma falha do Rafael Cabral. Enfim, o Cruzeiro tentando esquecer e apagar aquela partida e apagar o que fez até aqui dentro da Copa Sul-Americana. O Fernando Seabra tem algumas opções novas para esse confronto, a começar pelo Ramiro. O Ramiro está de volta à lista de relacionados, estava com problema na coxa, por isso ficou fora do jogo contra o Vitória. Por outro lado, não conta com o Meia Japa. O Japa sentiu também um edema na coxa. O Cruzeiro não divulga o prazo, mas deve ficar aí por volta de 1-2 semanas. O meia cria da Toca, o Japa, só fez um jogo praticamente esse ano. O Japa não teve muitas oportunidades, chegou a se lesionar e aí voltou de lesão, estava já trabalhando algumas semanas com o grupo, não tinha sido relacionado desde então, volta a sentir um problema muscular. O Japa agora para por mais algum tempo para tentar um recondicionamento e voltar, quem sabe, um pouco mais forte. E aí o técnico Fernando Seabra também não pode contar com o Gabriel Grando, o goleiro que não foi inscrito para essa primeira fase da Copa Sul-Americana, ainda não está disponível. Se o Cruzeiro classificar, conseguir a classificação para a fase seguinte, aí sim pode inscrever o goleiro que ainda, ele até chegou a ser relacionado para o jogo contra o Vitória, mas saiu do banco de reservas, então ainda não esteve nem no banco de reservas o Grando. Fica essa expectativa no goleiro que foi envolvido na troca com o Rafael Cabral. Outra novidade está no ataque. O Robert, o garoto cria da Toca, está de volta à lista de relacionados, está fazendo um revezamento praticamente ali o Seabra, entre ele e o João Pedro. O João Pedro foi escolhido, até chegou a ser acionado pelo Seabra no segundo tempo da vitória por 3-1 sobre o time baiano no Mineirão. E dessa vez fica fora o João Pedro e aparece o Robert. Vou dar aqui a lista de relacionados, Xará, para a gente poder, até inclusive na sequência, chamar a sonora do Rafa Silva. Vamos lá. Os goleiros Anderson, Léo Aragão e Otávio, os defensores Palácios, João Marcelo, Kaique, o Vidalba, Marlon, Neres, William e Zé Ivaldo. Para o meio campo, o Machado, Cifuentes, o Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, que fez aniversário ontem, o Ramiro e o meia Vitinho, cria da Toca. Aí já para ataque, o Barreal, o Arthur Gomes, Gabriel Veron, Rafael Elias, o Papagaio, o Rafa Silva e o Robert, os relacionados para esse jogo de amanhã, 9h30 da noite. O Cruzeiro também chegou a divulgar a programação e aí a gente pode falar da preparação. O Cruzeiro faz daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, às 6, o horário da Colômbia, um treino em Valledupar. E aí é a última atividade, aí sim vai definir o Seabra, a equipe que começa o jogo amanhã, 9h30 da noite. Tem treinamento também na quarta-feira, na quarta-feira só a viagem, na quinta-feira o treino já na Toca da Raposa, na sexta também o treino na quinta-feira, 4h30 da tarde, e aí já no período da manhã, na sexta-feira, 10 horas da manhã na Toca, e no sábado o último treinamento antes do confronto contra o Atlético Goianiense, aí já a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pra gente poder chamar, o Henrique, a gente trazer aqui a sonora do Rafa Silva, vamos trazer o que diz o camisa 8 do Cruzeiro, que foi titular dos últimos 4 jogos, foi titular em 3, o Rafa Silva, autor de 2 gols. Ele fala da preparação, esse tempo que teve o Cruzeiro do agora técnico Fernando Seabra. Ele fala desse momento, desse período que vive o Cruzeiro. Vamos ouvir o Rafa Silva. A gente vem forte, vem de uma vitória, isso é importante para a confiança do time.
E a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe da importância que é essa primeira fase aqui da Sul-Americana. A gente não vem de bons resultados, mas ainda continuamos vivos na competição, só depende da gente e a gente está aqui para poder fazer um bom jogo e levar um bom resultado para o Brasil. Tá aí o Rafa Silva comentando desse momento que vive o Cruzeiro, importante, né, de ter esse período para poder trabalhar, por mais que os jogadores já conheçam o Seabra, já conheçam o trabalho dele, é importante ter esse período para que eles possam entender um pouco mais dessa filosofia de um novo Seabra, né, por que não? De um novo Seabra, eu tenho certeza absoluta, né? As mudanças feitas em termos de SAF e tudo mais, né? Aquela história que a gente chegou a ouvir, temos uma comitê, uma comissão, sei lá, né? Que vai lá no futebol, a gente ficou sem muito entender qual que era essa interferência vivida pelo Seabra e outros treinadores que passaram pelo Cruzeiro durante a SAF Ronaldo. Agora é uma outra história, né? O próprio Alexandre Matos acompanhou todos os treinamentos muito próximo, né? A chegada do Dracena também, que vai fazer essa ligação aí, claro, ele chegou no sábado, né? Mas já tem conversa, já tem histórias, acho que a confiança dos jogadores também, né, quando vem o torcedor confiando muito no Pedro Lourenço, confiando muito, né, nas mudanças que foram feitas, eu acho que isso tudo vai refletir em campo, sem dúvida nenhuma reflete. E também a pulguinha atrás da orelha de que todo mundo está passando meio que por não é teste, né, mas sendo observado mais de perto, e todas as contratações e histórias que estão se falando que o Pedro Lourenço deve realizar na próxima janela. Então existe já aquela sombra, né, que faz com que os caras também se movimentem mais nesse sentido, né? É o novo gás, né, Lelhão, que tem esse Cruzeiro que teve o acompanhamento, como a Di acabou destacando aí, do Alexandre Matos, teve o Edu Dracena que chegou no final de semana, mas já com a equipe, o Pelaipe também, enfim, é um novo gás que ganha o Cruzeiro, né, o Lelhão? Rafa, é o que o torcedor espera, né? Ver isso na prática dentro de campo, porque às vezes por mais que o Alexandre Matos tenha todo o respaldo da torcida do Cruzeiro, seja um camarada considerado como fundamental na montagem dos elencos de 2013 e 2014, o que o torcedor quer é ver o time vencer, né? Mas realmente é uma nova administração. E eu estava vendo aqui a lista de relacionados, né? Tá o Vitinho, tá o Robert, mas o João Pedro voltou a ficar fora. Ele que recentemente chegou a ser relacionado. Mas isso aí vai muito também, né, de como esses novos dirigentes do Cruzeiro vão ter ali o acesso aos jogadores, né? Eu acho que o trato direto ali com o jogador caberia quem? Ao Pelaipe, já que era isso que ele fazia nos tempos de Flamengo, ou vai ser com o Edu Dracena, que é o novo diretor técnico? A gente fica realmente sem saber como que as coisas vão funcionar daqui para frente, já que uma coisa é certa, né? Quando vocês estiveram lá na Toca da Raposa há uma semana, o Pedro Lourenço, ele foi muito claro. Quem manda no futebol do Cruzeiro é o Alexandre Matos, não é isso? É isso. Mas assim, pelo que a gente está acompanhando, né, Rafa, os dois Rafas, é que o Dracena que deve fazer mesmo essa ligação. Pelo menos do que a gente conversou com ele, Lélio, e da forma como o próprio Alexandre se referiu a ele e tudo mais. O Pelaipe parece que vai ficar mesmo nessa parte organizacional do futebol, contrato, né? Essa parte meio que burocrática, entendimentos, contatos, ali meio que auxiliando mesmo o Alexandre Matos. E o Dracena que vai ser esse homem do contato ali com os jogadores e tudo mais, que tem a linguagem deles, né? Afinal, ele fez esse trabalho muito bem feito no Santos também, né? E assim, recém parou de jogar praticamente, né? Conhece a linguagem deles, conhece a história do Cruzeiro, sabe o que a torcida do Cruzeiro pede, como ela conhece muito de perto, é um vencedor no Cruzeiro. Então é essa coisa do vencedor, que inclusive o Alexandre falou, né? Ele quer trazer vencedores
para que esse exemplo possa correr ali no meio dos jogadores, enfim, de toda essa história do Cruzeiro Nova. O Pelaipe é o homem que vai ficar com a mala pronta para viajar, né? Isso, vai eu lá, acho que é isso. O Alexandre Matos vai lá, meu filho, assina o contrato lá. Bate o papo É. ao vivo e a cores com o Isso. jogador pra convencê-lo e tudo mais, que eu acho que falta isso mesmo. Tem que ter o Muito. tete-a-tete, velho. Chegar lá e falar, ó, amigão, Claro. o projeto é esse, agora mudou. Tem um cruzeirense à frente do clube, que gosta Conta a do clube, história. que já ajudou a gente pra caramba e agora é o dono da zorra toda. Tem que ter isso aí mesmo. O que o Vitor fez com o Milito. Sim, claro. Inclusive, o Milito falou numa das últimas entrevistas dele, falou assim, recebi todo carinho, não sei o que. O Vitor foi lá pra buscar a gente. É isso, tem que ter essa pessoa, não tem como. Ué, Né? relações interpessoais aí, faz muita diferença. Pessoal, o seguinte, o Samuel tá lá na Colômbia, só que a internet tá oscilando pra caramba. Ele tá Ai, tentando meu conectar, tentou conectar umas 2 vezes já com a nossa central e a conexão não firma, não conecta de jeito nenhum. Infelizmente, você pode até reclamar da internet no Brasil, viu? Mas tem lugar que é pior, tá? Reclame não, porque tem lugar que é muito pior. Você pode ter pacote de home internacional. Próximo passo, viu, Samuel? É comprar um celular satelital, aquele satélite mesmo, pra tentar conectar, porque senão vai complicar. Bom, vamos ver se a gente consegue estabelecer o contato com o Samuca pra ver aí se rolou. Ele mandou mensagem aqui. Conectou? Então vamos tentar chamar o Samuel. Olá. Tá na dial-up aí, Samuel? Não levou Starlink, não? Como é que tá aí na Colômbia, meu caro? Boa tarde pra você. Aí, só você chamar já diminuiu a taxa ali. Não sei nem como que tá chegando aí, tudo Então, bem, né? Tudo certo. Então faz o seguinte, o Everton, zera a trilha pra nós aí. Quanto menos áudio entrar lá na conexão com o Samuel, melhor. Já até fechou os olhinhos ali, já travou. Mas vai dar certo. Fala pra gente, Samuca, como é que tá o clima aí na Colômbia, velho? Não, com a taxa que tá aqui não vai não, viu, Rafa? Você me chamou aí, a taxa foi lá embaixo. Vamos esperar melhorar aí, vamos ver. Eu vou ficar na escuta aí. Então, beleza. Vou mandar mensagem pra você que eu vou fazer o guia do voo cego, que a gente chama no rádio, Rafa Nobre. Eu vou mandar assim, só... a pergunta é a seguinte, conta pra gente como é que tá por aí e o Samuca desembola pra gente já. Vai ficar na escuta por enquanto. Mas, Rafa, tem um outro trecho aqui do Rafa Silva, né? Tem sim. Inclusive uma pergunta do Samuca, né? Ele fala... Agora acho que vai, hein? Então vamos aproveitar o Samuca. Então vai, meu filho. Vai que eu tô tossindo aqui que minha faringite tá matando. Vai. Escutei. Mas então, a gente tá aqui no mesmo hotel do Cruzeiro, né, em Vale do Par. O Cruzeiro vai treinar às 18 horas no horário daqui. A gente tá com 2 horas a menos. Isso aí atrapalha o repórter mais ainda. Mas enfim, eu tava ouvindo a Dimara falando aí, tá toda essa cúpula do Cruzeiro aqui acompanhando. Tava ali no hall ali uma resenha do Alexandre Matos, com o Edu Dracena, com o Paulo Pelaipe, todos uniformizados, né? O pessoal até falava muito sobre isso, né? Que alguns diretores, eles não usavam o material do Cruzeiro e agora essa cúpula toda vestindo a camisa do Cruzeiro aqui na concentração, ali pro almoço, pro café, enfim, mas é um clima que tá legal. Claro que a gente sabe que a bola tem que entrar amanhã, né, contra o Alianza. Nessa entrevista aí do Rafa Silva, muitos jornalistas aqui da Colômbia e o pessoal tá naquela expectativa de o Alianza repetir aquela atuação do segundo tempo, né? Aí a gente não sabe se foi o Alianza ou se foi um demérito do Cruzeiro naquele jogo, porque tava com uma vitória muito bem encaminhada e acabou entregando o empate naquele jogo no Mineirão, que aconteceu tudo depois. Mas enfim, é um time, repito, que acho que vai tendo uma confiança neste momento, confiança passada pelo novo departamento de futebol. O Pedro Lourenço, o Pedrinho, esteve ontem no almoço, antes do Cruzeiro vir de voo fretado aqui para Vale do Par, e a expectativa tá legal. Mas claro, tem que transformar esse clima bom em resultado positivo, né, Rafa? Com certeza, né? O adversário, gente, na boa, não é essa coisa toda não, né? O Cruzeiro deu um mole danado ali, né, Rafa Nobre? Pelo amor de Deus, né? Não, com 24, 25 minutos parecia que o Cruzeiro ia fazer 6, 7 no Alianza, né? E tinha que fazer, cá pra nós. Não é nem que não é isso tudo, não. O adversário é fraco, né? O Cruzeiro tem que chegar e jogar, mas tem que mostrar isso. Segundo tempo terrível do Cruzeiro, nas coisas mais terríveis que eu já vi desde quando trabalho com futebol. O segundo tempo do Cruzeiro foi horroroso, né? Então o Cruzeiro tem tudo para poder chegar e vencer bem e reafirmar aí esse momento diferente que vive o Cruzeiro, né?
Com certeza. Samuca, então você falou que tem treinamento programado pra hoje à noite e amanhã o jogo às 9h30 da noite no horário aqui do Brasil. O que você imagina de time do Cruzeiro para esse jogo de amanhã? Postura também dos atletas, claro que dentro das condições e da medida possível a gente tenta conversar contigo amanhã novamente, Samuel Venâncio. Pois é, a taxa tá subindo aqui, eu acho que vai dar pra responder essa. O Cruzeiro treina assim, é um campo anexo ao estádio Armando Maestre e é grama sintética. Agora a taxa tá oscilando bem, viu? Que seja só uma oscilação dessa taxa, viu? E não do time em campo pra gente passar aqui, mas eu acho até que tem uma leve dúvida ali, com chance de começar o Barreal na vaga do Cifuentes. Entrou muito bem contra o Vitória, né? Acho que seria aí uma meritocracia do Fernando Seabra com o Barreal. A internet já oscilando e o português também oscilando, Rafa. Aí nada tá dando certo aqui em Vale do Par. Mas enfim, tem essa última atividade e aguardar aqui, vamos acompanhar o que vai fazer o Fernando Seabra com esse time que finalmente teve tempo para treinar. Claro que a gente lamenta muito o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas esse jogo adiado, ele proporcionou ao Fernando Seabra ter mais dias de treinos na toca e a expectativa é de uma evolução, subindo o sarrafo em relação à atuação que foi diante da equipe do Vitória, né? Ô Samuca, até para aproveitar essa taxa aí que tá, por enquanto tá boa, para poder confirmar aí uma informação que você trouxe aí no Twitter, né, com relação ao Rafael Vieira, um nome já conhecido, torcedor do Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil com o Mano Menezes, né, chega para poder reforçar, ser o coordenador de mercado do Cruzeiro, é isso? Então, a ideia do departamento de futebol, a gente vinha falando, né, por quê? O departamento de futebol, ele precisa de profissionais para ir mapeando o mercado, né? E o departamento de futebol, com a SAF do Ronaldo, ele tinha boas peças, mas eram poucas as peças. Então, agora com o Alexandre Matos como CEO do futebol, a ideia é reforçar esse departamento também, para que você tenha mais pessoas mapeando o mercado e encontrando possibilidades para se contratar. E isso é um desejo do próprio Alexandre Matos, conhece o Rafael Vieira, não dos tempos aqui de Cruzeiro, né? Ele ficou aqui no Cruzeiro de 2015 a 2019, mas aí como analista de desempenho, ele trabalhou no Atlético Paranaense como um profissional do mercado, aí sim que o Alexandre Matos o conheceu, estava no Coritiba, pediu para deixar o Coritiba e vai chegar nos próximos dias para ser mais um aí no departamento de futebol. Acho que mais peças vão chegar, com certeza, para que se tenha muita gente trabalhando, como eu disse, e mapeando o mundo inteiro, né? Hoje o Cruzeiro tem, por exemplo, a América do Sul, mas aí os outros mercados você não consegue uma profundidade maior, porque hoje é fácil, por exemplo, você entrar ali numa plataforma de dados e aí o cara tem 5 gols, tem 8 assistências, não dá para você contratar um jogador só por isso, né? Você tem que ver o comportamento do atleta, os jogos, como que ele foi, e isso você precisa de mais gente imagina, um mercado do futebol aí o mundo inteiro. Então, por isso o Cruzeiro está trazendo aí de volta o Rafael Vieira e vamos ver mais movimentações aí ao longo desse tempo do Alexandre Matos como CEO do futebol aqui no Cruzeiro, viu, Rafa? Show de bola. Samuca, eu vou liberar o amigo porque eu sei que a internet tá zoada aí e tal, e a gente, né, não pode prever se ela vai firmar ou vai cair. Se já robotizou mais uma vez, só eu fazendo esse mise-en-scène todo aqui em 30 milésimos de segundo. Se tiver mais algum detalhe pra fechar contigo por aí, já valeu demais o registro. Então, eu tô vendo ali a taxa ali, ó, agora tá subindo de novo, mas é isso, Rafa, que a gente tem aqui, alguns torcedores já marcando presença aqui, acho que vai ter um número pequeno, inclusive, porque é longe, viu? Pra eu chegar aqui, inclusive, foi uma maratona, saí de Confins, fui pra Campinas, subi pra Manaus, fiquei em Manaus até madrugada, de madrugada Bogotá, Vale do Par, e tamo aqui firme e forte. Valeu aí, galera. Tamo junto. Valeu, Samuel Venâncio, direto de Vaguia do Par, na Colômbia, trazendo as informações do Cruzeiro.